Há alguém aqui que vem pela primeira vez? Seja bem-vindo. Espero que o que eu lhes diga não escandalize a ninguém, porque digo coisas raras. Alguém me pediu para falar sobre a lei da causa e efeito. Em realidade, nunca falamos sobre essas coisas, porque pertencem a uma escala relativa. Falamos sobre a realidade absoluta, a unidade última, mas ainda assim, se estivermos cientes que somos o corpo e a mente, estamos abaixo da lei do karma, ou de causa e efeito. Portanto, vou falar brevemente sobre essas coisas, já que ajuda. A causa e o efeito existem devido ao tempo e ao espaço. Se não houvesse tempo e espaço, não haveria causa e efeito. Na realidade, não há tempo e espaço, e não existe causa e efeito. Mas no mundo relativo, existe. A causa e efeito é o outro nome para a lei da retribuição. O que você semeias, colherás, ou a lei do karma. Enquanto você estiver sob essa lei, você tem que lidar com o Deus dessa lei. Esse Deus é chamado de Ishvara no hinduísmo, Jeová na religião hebraica e na religião muçulmana, Alá, e por muitos outros nomes. Esses deuses existem sempre e quando você acredita que você é o fenômeno corpo e mente. E a mesma coisa acontece com causa e efeito. Para cada ação, há uma reação igual e oposta. Essa é a lei da física. É o mesmo que a lei de causa e efeito. Tudo que você faz tem uma consequência. Não há como escapar disso. A menos que você se volte para dentro e não reaja a mais nada. Então, transcendes a lei e és livre. Mas enquanto ainda tivermos consciência do corpo, estaremos sob essa lei. É assim que funciona se você quiser cultivar laranjas e não souber nada sobre sementes. Poderias pegar uma semente de limão, semear na terra e esperar que uma laranjeira cresça? A causa é a semeadura da semente de limão, e o efeito é o limoeiro. A semente é plantada na terra. Terra é a sua mente, e as sementes são seus pensamentos. E o efeito é o resultado obtido ao semear sementes. Então, você planta uma semente de limão e o limoeiro cresce. Mas aí você começa a chorar e gritas: "Eu queria laranjas!" E você diz: "Exijo laranjas!" Faz birra, fica histérico. Ninguém liga. Você plantou as sementes e é isso que está recebendo como resultado: limões. Claro que você sempre pode fazer limonada, mas você queria laranjas. Então por que você plantou uma semente de limão? Você não sabe. Talvez você plantou uma semente de limão em uma vida anterior. Criaste a causa e nesse momento o efeito retorna para ti, depois de muitas vidas. Não como uma laranjeira, mas como um limoeiro. E você ainda gritaria: "Por que plantei sementes de limão se eu queria laranjas no seu lugar?" A mesma coisa acontece quando vemos coisas que não entendemos. Por exemplo, quando Mahatma Gandhi morreu, ele levou um tiro. Por que um homem tão honrado quanto ele seria baleado? As últimas palavras que ele disse ao seu agressor foram: "Eu te perdoo e agradeço a você, meu filho." Porque ele percebeu que em alguma outra vida ele havia posto em marcha a causa. E este era o efeito que ele receberia. Isso é o que se chama karma retardado. Existe karma instantâneo, como quando você pisa em um rastel. Quando você pisa em um rastel, o que acontece? Bate na sua cabeça. Isso se chama karma instantâneo.
E quem cuida desse karma? O deus do karma é Ishvara, Alá, Jeová. Ele é quem distribui o karma que você vai experimentando em cada dia de tua vida. Vamos dar outro exemplo. Henry me convida para ir à casa dele. Eu entro na casa dele, vou até a geladeira e digo: o que tem para comer? E como tudo o que ele tem. Ele tem um carro em casa, então eu digo às pessoas: posso pegar seu carro emprestado? E Henry, que é um bom menino, me diz: é claro. Então eu pego o carro emprestado e bato o carro dele. Quebro os faróis, para-brisas e eu estaciono novamente como se nada tivesse acontecido. E Henry, que é um bom menino, não diz nada. Então eu digo a ele: Henry, você pode me emprestar $500? Então Henry, que é um bom menino, me diz: claro. E eu, sem nunca esperar devolver a ele, pego o dinheiro. Agora, o que acontece? Ao não reacionar, Henry se converte a neutral. Quando você é neutro, você não acumula karma de novo. Você terminou essa parte da sua vida. Quando você reage, acumula karma. O que vai acontecer comigo? Terei que experimentar o efeito em algum momento de alguma maneira do que fiz com Henry. Tem que voltar para mim de alguma forma. Talvez não nesta vida, mas vai voltar. Não há escape. Por isso, quando vemos certas coisas na vida que não entendemos, não devemos julgar, porque tudo está se desenvolvendo como deveria. Está tudo bem e tudo se desenvolve como deve. Outro exemplo. As pessoas procuram um mestre. Eles vão em todas as pessoas que podem encontrar. E o que fazem? Tratam de aprender tudo o que podem. Eles sugam o professor até deixá-lo seco. Tratam de absorver todo o seu conhecimento. Mas eles lhe dão seus corações? Se entregam a ele? Cuidam dele? Eles fazem algo por ele? A maioria dos ocidentais não. Eles só vêm para receber, mas não para dar de si mesmos ou de qualquer outra coisa. E quando ouvem o suficiente, vão até outra pessoa e fazem as mesmas coisas. Então 20 anos se passam e eles se perguntam: por que não fiz nenhum progresso? A vida é uma coisa recíproca. Ambas as partes têm que dar e logo se fundem em uma só. Mas se uma parte dá e a outra recebe, elas caem sob a lei de causa e efeito e recebem exatamente o que dão. Aqui está outro exemplo. Decidi que amanhã vou roubar o Banco Central. Então amanhã chega e eu escrevo um bilhete e o bilhete diz que tenho 25 granadas de mão, uma bazuca e uma metralhadora no bolso. Dê-me $500 mil imediatamente e sairei do banco. Logicamente, quem ler o bilhete ficará assustado e me dará os 500 mil. Eu vou embora sem problemas. Ninguém me pega. Vou para o Canadá, 10 anos se passam. Entro no mundo dos negócios e sou bem-sucedido. Mas então, algo acontece. Os cobradores de impostos vêm atrás de mim. Há uma garantia fiscal sobre todas as minhas transações com o meu negócio e devo a eles 500 mil que eles tomarão de mim. Vou à falência e estou de volta onde comecei. Vês como tudo isso se desenvolve? Não há erros. A lei é cumprida. A única forma de escapar dessa lei é não reagir a qualquer coisa que venha a você. Porque tudo o que acontece com você é de natureza kármica. Se reagir, você mesmo estará criando mais karma e estará acumulando mais karma. Se perceber que você não é o fenômeno corpo-mente, chegas a ser totalmente livre, absolvido e emancipado. E não há mais idas e vindas para você.
te tornas totalmente livre. Basicamente é assim que funciona. Alguma dúvida sobre isso? Eu tenho uma pergunta. Talvez você possa nos dar alguns conselhos sobre como não reagir, já que parece bastante difícil? É muito simples. Cada vez que enfrentas um desafio ou um problema, haja, mas não reaja. Qual é a diferença? Você faz tudo o que precisa ser feito e pronto. Quando você age, você planeja deliberadamente o que vai fazer. Quando você reage aos pensamentos, eles têm que vir até você. E os pensamentos são medo, raiva, ciúme, frustração, vingança, tanto faz. Então você reage. Mas quando age, não há pensamento. Simplesmente o faz e se acaba. Segues em frente com a sua vida. Essa é basicamente a diferença. Então, quanto às emoções, quero dizer, nós reagimos às emoções. É o mesmo. Sua mente não sabe a diferença entre o pensamento e uma ação. Tu sim. Então, quando estás planejando matar alguém em sua mente, você pensa que já agiu e o fez. Mesmo que você nunca faça isso, isso acumula mais karma para você. Os pensamentos são coisas. Por exemplo, a mente não sabe a diferença entre câncer e resfriado, mas você acredita que o câncer é mortal e um resfriado passará rapidamente. Então, se você pegar um resfriado, o sistema fará com que ele passe rapidamente. Mas se você tiver um câncer, o sistema considera que é como a morte. Portanto, vem o medo, vem a preocupação e, finalmente, a morte. Mas você começou a causa com a sua crença. É assim que funciona. Então, os pensamentos e as ações são iguais, não há diferença. A ideia é libertar sua mente dos pensamentos. Não pense além do seu nariz. Perceba cada vez que você pensa e pergunte a si mesmo: a quem vêm esses pensamentos? Quem pensa esses pensamentos? A quem eles vêm? E te darás conta de que eles vêm até mim. Eu penso esses pensamentos. Tudo está conectado ao eu. Todos os pensamentos estão conectados ao eu. Livre-se do eu e todos os seus problemas irão com ele. Siga o eu até o seu ápice. Concentre-se na fonte do eu e você descobrirá que o eu não existe e você será livre. Você descobrirá que o eu não existe. O eu não existe. Assim é. O eu lhe conduz ao nada, à liberdade e à liberação. Sempre que tenhas um senso de si mesmo, você tem um problema. Porque você sempre diz que estou doente, estou pobre, estou feliz, sou infeliz e assim por diante. E você está vivendo em um mundo de dualidade. Então, quando você segue o eu, todos os conceitos desaparecem com o eu e não sobrou ninguém que pense. Finalmente és livre. Também deveria se perguntar: para quem é o karma? Quem tem que experimentar o karma? Quem tem que experimentar a causa e efeito? Você logo perceberá que isso é apenas para o ego, não para você. Você é livre e não tem nada a ver com isso. Transcendendo o ego, o karma se vai e você fica totalmente livre.